poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, querido ouvinte, estamos começando mais um programa Em Poucas Palavras, programa gravado aqui no estúdio do Seminário Presbiteriano Brasil Central, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, que tem como apresentador esse que vos fala, Natsa Matias. Igual o pastor Augusto gosta de falar, Natsa Matias, é legal, né? Há uma cadência, assim, rítmica, cadência, poética, né, no nome, que não tem como pronunciá-lo sem dar a entonação. Então, que o pessoal pergunta se é árabe, se é japonês, se é baiano com mineiro. Minha mãe natalino, meu pai natalino, opa, que confusão, hein, papai, desculpa aí. Meu pai natalino, minha mãe Sandra, prefixo dos dois nomes, Natsa. Muito, muito bonito. Então, comigo, como vocês já ouviram, pastor Augustus Nicodemos, para gravar o primeiro programa da 8ª temporada, programa de número 258. Querido ouvinte, nossa saudação a você, nossa alegria pela sua audiência, que é o que garante o sucesso do nosso programa, que tem alcançado gente, não só no Brasil, mas no exterior também. Muito obrigado, continue nos assistindo. A nossa expectativa é que, através desses programas, nós possamos ajudar você a crescer na fé, tirar dúvidas e servir cada vez melhor ao nosso Deus maravilhoso. Vamos então a mais uma pergunta no programa Em Poucas Palavras, e hoje vamos tratar aqui de um capítulo do profeta Isaías, capítulo 65, e um versículo que tem deixado um ouvinte bastante angustiada. E eu disse, olha, vamos trazer sua pergunta e se o pastor Augustus puder, ele vai responder, e ele já disse bondosamente, vamos lá, vamos aceitar o desafio e responder. Yara, vamos responder a sua pergunta, aguarde aí, já já eu faço. Pastor, a Yara de Areias, Recife, Pernambuco, ela então mandou para a gente aqui um WhatsApp, né? Chegou para mim pelo WhatsApp, e ela disse que é grata a Deus pela vida do irmão e também pela bondade de responder perguntas. Ela disse que tinha pedido a Deus para ajudá-la a crescer na fé e encontrou então o programa Em Poucas Palavras, que tem sido um instrumento de Deus para a vida dela. E agora ela disse que, lendo a palavra de Deus, ela pediu então ao Senhor que ajude a compreender Isaías capítulo 65. Ela diz os versículos 17 a 25, onde se fala sobre novos céus e nova terra, mas ela disse que tem uma dúvida que tem tirado um pouco a paz dela, né, digamos assim, que é o versículo 20. E ela disse, bom, eu sempre pensei que íamos viver eternamente, e de repente eu me dou conta desse versículo. Eu vou deixar o pastor ler para vocês, ouvintes, compreenderem do que se trata. Então, Yara, está aí a sua pergunta, pastor Augustus. Muito bem. Yara, primeiro a nossa saudação aos irmãos aí do bairro de Areias, que eu conheço muito bem durante o tempo que eu morei aí na cidade do Recife. A preocupação da Yara, Natsa, é com o verso 20 do capítulo 65 de Isaías, que diz que não haverá mais nela, na cidade de Jerusalém, criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. A dificuldade dela é porque essa passagem é uma descrição, ela está dentro da descrição que o profeta Isaías está fazendo do novo céu e da nova terra, né? Onde supostamente não haverá mais morte, não haverá mais pecado, não haverá nenhuma dessas coisas que são características da nossa condição aqui nesse mundo passageiro, né, marcado pelo pecado e pela mortalidade. Eu vou ler a passagem toda, Natsa, que aí fica mais fácil, né, a gente dar a explicação. Então a passagem é essa, Isaías 65, começando no verso 17. Deus, falando através do profeta, diz o seguinte: Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz, nem choro, nem voz de clamor.
E aí vem o verso 20. E não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, isto é, em vão, não é? Nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal em dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Sim. É uma passagem muito bonita, não é? Exato. Passagem que está aqui descrevendo o novo céu e a nova terra. Então, para começar a responder, nós precisamos, em primeiro lugar, explicar a que o profeta Isaías está se referindo aqui. Sim. Essa passagem está no final do livro de Isaías, onde se fala da restauração da nação de Israel. Na primeira parte do livro de Isaías, que vai até o capítulo 39, o profeta Isaías anuncia o castigo do povo de Deus através da nação da Babilônia, que Deus estava levantando como instrumento da sua ira contra os judeus, porque os judeus haviam abandonado a Deus, haviam se voltado para a idolatria, estavam cultuando outros deuses e haviam se tornado, inclusive, piores do que as nações pagãs ao redor da sua terra. Então Deus, através de Isaías, até o capítulo 40 da sua profecia, capítulo 39, está anunciando o juízo de Deus sobre a nação. A partir do capítulo 40, há uma mudança. Né? Deus agora, através do profeta Isaías, já começa a anunciar a restauração da nação de Israel, que, cumprido o período de castigo, Deus haverá de se voltar para a sua terra, haverá de restaurar aquela terra, haverá de fazer com que ela seja frutífera outra vez, os judeus voltariam para aquela propriedade que havia sido dada por promessa a Abraão e aos seus descendentes, e Deus se apaziguaria contra a nação. O templo seria reconstruído, os sacerdotes voltariam a ministrar, sacrifícios outra vez seriam feitos, e Deus se alegraria outra vez no seu povo. E aí então, no final do livro, Deus, através de Isaías, promete novos céus e terra, ou seja, numa etapa, né, que é depois da restauração da nação de Israel, que já aconteceu, né, poucos anos antes de Cristo, né, cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, Deus haveria de criar novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e o profeta então dá essa descrição. A gente encontra, Natsan, no Novo Testamento, referência a essa passagem de Isaías em pelo menos 2 lugares. O primeiro é na primeira carta de Pedro, capítulo 3, quando o profeta, ele diz o seguinte: não se esqueçam disso, amados. Eu estou lendo aqui 2 de Pedro 3, a partir do verso 8. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aí ele diz, olha só, o dia do Senhor, que é o dia da vinda de Jesus Cristo, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo isso assim será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, que promessa é essa que Pedro está se referindo? É exatamente aquela de Isaías. De novos céus e nova terra. De acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, de acordo com essa passagem de Pedro, né, onde ele cita a promessa de Isaías, os novos céus e terra que o profeta menciona, no capítulo 65, é o estágio final da história da redenção, que iniciará com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus vier, Deus então com ele trará
o juízo final sobre a humanidade, a salvação definitiva daqueles que são seus e iniciará aquele período que é chamado de novos céus e terra. Por que é chamado de novos céus e terra? Porque, como Pedro diz aqui, Deus vai transformar o cosmos, o universo. A gente não sabe se ele vai destruir e fazer tudo de novo ou se ele vai refazer a partir do material já existente, que é a possibilidade mais plausível, né, na minha interpretação. Ele vai refazer o universo. Por que ele vai fazer isso? Porque o atual universo está debaixo de maldição. Quando o homem caiu, o que foi que Deus disse para o homem? Maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou o cosmos por conta do pecado do homem. Agora ele vai fazer um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. E aí, os crentes em Cristo, o povo de Deus, ressuscitado com um corpo imortal, um corpo perfeito, habitará nesse novo céu e nessa nova terra. E aí viverão para sempre. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, sofrimento, não haverá mais doença, não haverá mais guerra, intriga, mas paz, justiça, verdade e amor eternamente. E nós estaremos com Deus e Deus conosco para todo sempre nesse universo restaurado. Só que, quando Isaías viu tudo isso, ele se expressou na linguagem que ele conhecia. Isso é muito comum, os profetas se referirem ao estágio final, à glória que nos espera, em termos da linguagem judaica. Por isso que ele fala de Jerusalém, né? Mas Jerusalém aqui representa, na verdade, a igreja, o povo de Deus, né? Universal, né? Espalhado sobre o mundo. Exatamente. De na época de Isaías, qual seria o símbolo máximo da felicidade, da alegria? Seria a criança nunca morrer, o velho viver mais de 100 anos, o lobo e o cordeiro comerem juntos, o leão e a ovelha juntos, não ter mais doença, você trabalhar e comer do seu próprio fruto. Então ele usa essa linguagem da agricultura poética para se referir a esse estágio final. Então não é que literalmente no novo céu e na nova terra vai ter gente morrendo, velho morrendo, criança morrendo. Não. É uma linguagem que Isaías usa, uma linguagem de sua época, para expressar a felicidade e a alegria e a imortalidade que haverá de existir nesse novo céu e nessa nova terra, porque nós estaremos transformados, estaremos mudados. É só você ler Isaías 65 e você vê que Isaías está descrevendo na linguagem de um judeu aquilo que ele considera que é o cúmulo ou o ápice ou o ápex ou o representante máximo da felicidade e da alegria, enfim, de todas essas coisas boas que são prometidas no novo céu e na nova terra. Ou seja, é uma linguagem poética, figurada, para descrever o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. E aí Pedro, ele faz uma leitura já sem essa representação. Sem essa representação. Especificamente, né? Exatamente. Sem colocar essas metáforas, digamos assim. Perfeitamente. Então tá bom, Yara, tá vendo? Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. No novo céu e na nova terra você não vai morrer, não. Vai não. Eternidade é eternidade. Vida eterna em Cristo Jesus. E a gente vê isso o tempo todo nas Escrituras, os profetas e alguns outros autores usando esse tipo de linguagem figurada, né, para representar uma verdade superior, né? Usa uma metáfora para representar algo que pudesse, pelo menos, ficar um pouquinho mais na nossa realidade, né? Ruas de ouro, exatamente. Chamas que não têm fim, enfim, são coisas muito maiores. Muito bem. Muito obrigado, Yara, pela sua pergunta. Espero que a resposta tenha satisfeito os desejos do seu coração e continue assistindo o nosso programa, ok? Ok. Obrigado, Yara. Abraço a todos os nossos ouvintes de Recife e os pernambucanos como um todo. Obrigadão e até o próximo programa, se Deus. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos.
um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.